Boa noite a todos. Vamos começar então a palestra sobre sequestro de computadores. Meu nome é Guilherme Neves e ao longo da palestra, se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, pode parar, perguntar, que eu levo o microfone até vocês. Tá? Para começar, primeiro, sequestro de computadores. Como é que é isso? Sequestro de computadores, chega lá com um revólver, aponta para o computador, mãos ao alto, vou te levar para casa. Não é bem assim. Existem dois tipos de sequestro de computadores. Quando você sequestra o equipamento fisicamente, você furta o equipamento e pede um resgate para devolver o equipamento. Mas o sequestro mais comum que está tendo é o sequestro dos dados que estão dentro dos computadores. É um crime que tem explodido nos últimos anos e o crime cibernético, ao longo dos anos, vem se especializando, deixou de ser uma atividade de, de crianças, pessoas que querem aparecer, para ser uma atividade de crime organizado que fatura muito dinheiro. Nós vamos ver isso. Bom, falar um pouquinho de mim, apresentar. Eu sou mestre em sistema de informação, sou pós-graduado em segurança da informação, tenho mais alguns cursos aí na área de investigação digital, de perícia. Sou professor das universidades Uniabel e no Carioca, e também faço parte de algumas sociedades internacionais, como Sociedade Internacional de Automação, de Computação e de Engenharia Farmacêutica. Como referência desse material, nós temos o NIST, que é o equivalente à nossa Inmetro, aqui do Brasil, nos Estados Unidos, o FBI, o CERT-BR, que é o Comitê de Resposta a Incidentes do Brasil, algumas notas de aula do professor Fernando Marinho, que nós vamos falar sobre o plano de continuidade de negócios. Nós temos também uma referência do meu livro Segurança em Redes, o CIRT, que é o Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação dos Estados Unidos, e tem também uma pesquisa da McAfee Intel, que foi usada nessa apresentação. Bom, vamos ver como é que é o tal cenário no mundo. O mundo recebe hoje 50 milhões de ataques cibernéticos por hora. Em 2015, foram notificados mais de 5 milhões de sequestros de dados em computadores. Não é uma quantidade pequena. Nós estamos sendo atacados a cada minuto, a cada segundo. E a nossa infraestrutura e a nossa capacidade de reagir não está evoluindo à altura. E nós, administradores, temos uma tarefa árdua, porque nas empresas brasileiras, a área de tecnologia normalmente fica embaixo da área administrativa. Então, o administrador, mesmo sendo técnico, é o gestor responsável pela área de tecnologia. A legislação tributária brasileira impede que as empresas funcionem sem computador e sem internet. Hoje, qual empresa que consegue funcionar sem emitir uma nota fiscal eletrônica, sem ter um romaneio eletrônico, sem dar entrada nas mercadorias quando chega? Não tem jeito, é impossível. A quantidade de informações que tem que se mandar para a Seguridade Social, para a Receita Federal, para todos os órgãos governamentais, inviabiliza uma empresa se ela não estiver conectada. E a partir do momento que nós estamos conectados, nós estamos expostos a esse mundo hostil que é a internet. Então, vamos ver aqui a evolução do crime cibernético. Em 99, nós tínhamos aqui 3 mil ataques, era uma coisa romântica. Foi evoluindo ao longo do tempo. Em 2013, no Brasil, nós tivemos 350 mil ataques cibernéticos. Em 2014, nós já tivemos 1 milhão de ataques cibernéticos notificados. Aqui no Brasil, quando você é assaltado, você vai na delegacia e faz BO? Normalmente não, né? O cara te furtou na rua, aquele moleque roubou tua carteira, bateu tua carteira e correu. Você não vai na delegacia porque não vai acontecer nada. Faça ideia, crime cibernético. Ninguém notifica nada, não sabe nem como fazer.
Então, nossa estatística é muito ruim, mas mesmo assim os números são muito altos. Aonde que anda? Oh. Ah, foi. E quando nós somos atacados, os atacantes pegam algumas informações que são fundamentais dentro da nossa dentro da nossa rede, dentro dos nossos computadores. Eles pegam algumas informações como esse molde, que é que ação que nós estamos realizando. Ele pega esse UID, que é a identificação única do usuário. É ali que ele vai descobrir qual é teu nome, ou que é o usuário que está usando o computador. Qual o sistema operacional que ele está usando? A partir daí eu vou descobrir quais são as falhas que esse sistema operacional tem e vou traçar o perfil de qual ataque eu vou desferir. Ele vai dizer identificação do nó que estou afetando, quer dizer, que ponto da rede ele me atacou. Fuso horário, para saber qual horário, onde tem mais tráfego, menos tráfego, quando tem gente na empresa, quando não tem gente na empresa. Número de infecções ativas que já existem no meu computador. Ele vai dizer também quanto que eu estou utilizando de memória, quanto eu tenho espaço em disco, para poder fazer um ataque em que eu passe desapercebido. Porque o bom do atacante é ele atacar e você não perceber. Porque se você perceber, você pode tomar ação. Então, a maioria dos ataques, principalmente sequestro, você só descobre que foi atacado quando você tenta acessar um arquivo, está tudo embaralhado, e aí você recebe um aviso assim: o seu computador foi sequestrado, para liberar os seus dados, você tem que pagar um X número de bitcoins, que é a moeda do momento, e isso não garante que você vai ter seus dados de volta e nem garante que ele vai manter a confidencialidade dos dados que foram roubados. Então, você vai conversar com um criminoso que dificilmente vai ser rastreado, pagar com a moeda que não tem número de série, para ele te devolver um ativo que você não sabe se ele vai te devolver. E ele vai te devolver e vai continuar com a cópia dele. Então, é um problema muito sério. E de onde vem, onde começa esse negócio? Tem vários locais, mas um dos principais meios de disseminação dos ataques são os spams. O tal do e-mail indesejado é uma desgraça. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui em mensagem de spam em 2014. No terceiro trimestre de 2014, foram 10 trilhões de spams no mundo. Então, é uma quantidade imensa. E os spammers, que são os caras que mandam esses e-mails, eles são criativos. A onda do momento aqui no Brasil, é aquela campanha dos 10 minutos por dia não, por semana, né? Para você se livrar do Zika, que é colocar areia nos pratinhos, colocar aquele negócio. Ele pega a propaganda original, altera as imagens com o vírus e manda. Você abre, infecta o seu computador e aí você passa a ficar vulnerável. Então, isso é um problema seríssimo. Então, vamos dar alguns casos para dizer, sim, casos práticos. Hollywood Presbyterian Medical Center. Essa é notícia fresquinha. Esse hospital em Hollywood, que não é um hospital do SUS, é um hospital de alto luxo, foi invadido, os seus servidores foram sequestrados, os dados dos servidores foram sequestrados, e mais, além de dados, sequestraram alguns sistemas. Então, os sistemas ficaram inoperantes. Chamaram o FBI, o Departamento de Política de Polícia de Los Angeles, o FBI falou, é melhor pagar.
porque vai dar menos trabalho, você vai ficar menos tempo parado. Bom, só para você ter ideia do tamanho do prejuízo, foram desativados 430 leitos do hospital, porque ele não conseguia controlar o hospital. Não tinha mais sistema. Mas você controla um hospital enorme, 430 leitos, você não sabe que medicamento que deu, quem é que está em que lugar, quem é que paga a conta, quais são os exames que foram feitos, qual o medicamento que você tomou, você já tomou exame, você já almoçou, se não almoçou, se trocou de fralda, como é que faz? Né? Aqui, o resgate foi barato. Cobraram só $17 mil. Se eu fosse o criminoso, tinha cobrado $17 milhões, porque o prejuízo aqui, esse hospital fatura $100 milhões por mês. Então, o cara foi realmente bondoso. Né? O que acontece? Não dá para quebrar a criptografia? Dá para quebrar. O problema é que custa caro e demora muito. Imagina, eles usam a criptografia mais ou menos 2048 bits. Então, para você quebrar essa criptografia, as combinações são 256 elevados a 2048. Dá um número bem grande. Então, tem que ter um computador poderoso para fazer essa quebra. E cada arquivo ele criptografa com a chave diferente. Então, você imagina quantos anos vai demorar para você descobrir o conteúdo desse arquivo. Então, é praticamente impossível, inviável, sair de uma situação de sequestro de dados. O importante é prevenir o problema. Esse aqui é muito legal. Sequestraram a rede elétrica de Israel. Eles já tinham sequestrado o sistema da rede elétrica da Ucrânia, que foi o primeiro apagão da Ucrânia provocado por um malware, que nesse caso foi um sequestro, sequestrou o sistema que controla o sistema elétrico e provocou um apagão. Em Israel, eles fizeram a mesma coisa com o sistema de água e energia. Tá? O vírus foi identificado, mas Israel foi obrigado a desligar metade do país para poder corrigir o problema. Desligou metade do país, voltou o backup dos servidores e botou o sistema no ar de novo e tirou as conexões até descobrir onde é que estava o problema. Então, você imagina a gravidade que é isso, não só na tua empresa, mas na infraestrutura crítica de um país. Esse aqui ele é pitoresco e engraçado, né? Que é a violação dos dados da Ashley Madison. Né? Também foi feito um sequestro de dados. Nesse sequestro de dados, não é muito claro isso, mas a princípio foi isso que aconteceu, foi pedido um resgate e a Ashley Madison não pagou. E o que o sequestrador fez? Divulgou os dados. Como esse Ashley Madison era um site de encontros para casais casados, né? Era um site de namoro para pular cerca, deu um problema danado. Eles liberaram, acho que eram em torno de 15 milhões de contas com nome de quem que estava encontrando com quem, deu um bafafá danado. Bom, então vamos entender um pouquinho o que é segurança da informação. A segurança da informação, ela se apoia num tripé, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade da informação. Se você tirar um desses pezinhos, você derruba a segurança do banquinho. No caso de empresas reguladas, que estão sujeitas a agências reguladoras, como SUSEP, Anvisa, Agência Nacional do Petróleo, ANS, essas empresas elas ainda têm mais um item, que além da disponibilidade, ela tem que ter rastreabilidade. Quem trabalha em empresa que usa Sarbanes-Oxley sabe disso. Quem trabalha em empresa que está sujeita à Basileia, às normas da SUSEP, ou está sujeita a auditorias,
que tem que ter trilha de auditoria para saber quais foram as transações financeiras que foram executadas na sua empresa. A partir de 2010, depois do escândalo da Enron, não é mais tolerável que empresas de maior porte ou empresas que forneçam serviços ou produtos para empresas que têm ISO 9000 ou que estão no Sarbanes-Oxley ou que são reguladas de alguma forma, que levam a sério a governança corporativa, que não tenham rastreabilidade de seus dados. Não dá para dizer que não sabe quem é que fez a determinada operação. Não dá para dizer que agora na Operação Acarajé o cara recebeu 7,5 milhões de dólares, mas não sabe quem depositou. Não sabe quem movimentava a conta. Não dá para ser. Nós somos administradores, sabemos que não funciona assim. Então, o que é integridade? Integridade é a propriedade de exatidão e completeza dos dados. É o que garante que meu dado está completo e está exato. É exatamente o que o sequestrador faz, quer atacar. Ele vai excluir dados e vai transformar teus dados em dados que não estão mais íntegros, que você não consegue mais ler, você não sabe, você não confia mais naqueles dados, né? É a maneira de proteger a exatidão e a integridade da informação e dos métodos de processo. Também está incluído aí nossos processos de negócio. Não só os dados propriamente dito, mas quando os dados passam a ser informação, eles são processados e eles viram uma rotina dentro da empresa, proteger como esses dados são manipulados também faz parte da integridade. Garantir a integridade do processo de manipulação. Então, nós vamos pensar em defeitos de disco. Fazer backup, cópia de segurança é um negócio fundamental. Não adulteração de dados sem a respectiva trilha de auditoria. Ninguém pode adulterar um dado sem que fique registrado quem fez, quando fez, de onde fez, qual era o valor anterior e qual é o valor atual. Né? Nós vamos pensar em redundância, sistemas de alerta e vamos pensar em hash. Hash, acho que todo mundo já, não sei se vocês já ouviram falar de hash, mas hash é um negócio que chama-se resumo criptográfico. Quando você entrega a declaração de imposto de renda, além do número do recibo, você recebe um númerozão enorme lá embaixo, não recebe? Isso chama-se hash. É uma equação matemática que você manda um arquivo, ele faz uma conta e para aquele arquivo só dá aquele resultado. Se você movimentar uma vírgula ou colocar um espaço, dá um resultado completamente diferente. Isso é a sua garantia que a Receita Federal não adulterou teus dados. Então, a qualquer momento, você pode ir lá na Receita com o teu arquivo e dizer, não, eu quero comparar o meu arquivo com o hash que eu tenho na Receita, no meu recibo de declaração de imposto de renda. Todas as informações que se enviam para o governo, todos vêm com hash, que é a garantia do contribuinte da integridade das informações que foram enviadas. Tá? Então, isso é muito importante. Se você quer garantir que o teu balanço não foi alterado, faça o hash do balanço. Porque a qualquer momento você pode ir lá de novo e extrair o hash. Se der igual, ele é o mesmo balanço. Se der diferente, alguém adulterou. Então vamos ver aqui um videozinho sobre integridade. Da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça.
na cidade sede do poder americano. Outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. Bom, quer dizer, o que tem isso a ver com integridade de dados, né? O ataque ao World Trade Center foi o maior evento de comprometimento de integridade de dados da história. Por quê? Além da Bolsa de Nova York, as grandes empresas americanas estavam nesses prédios. E a maioria tinha cópia dos seus sistemas de informação na outra torre. Então, a grande maioria das empresas faliu, não porque ela perdeu seus ativos físicos, ela faliu porque ela perdeu seus dados. Você imagina se tua empresa, do dia para a noite, perde todos os seus dados de faturamento, todos os seus dados de balanço, todos os seus dados de receita, todos os seus dados de fornecedor. Ela fale. Não porque você não tem mais caminhão, não tem mais galpão, não tem mais mercadoria, simplesmente você não sabe o que fazer com ele. Então, um exemplo muito interessante foi a Bolsa de Nova York, porque a contingência dela, o plano de contingência dela, era estar em outro bairro. Ela estava no Brooklyn. 2 dias depois ela estava funcionando. Degradado? Sim, mas estava funcionando. Então, a integridade dos dados, nós temos que pensar também, não só em ataques, mas temos que pensar na integridade física. Nós tivemos aí uma série de problemas de black blocs, nós temos agora, estamos tendo um problema de enchente todos os dias à noite, estamos tendo problemas elétricos, estamos tendo problema de alguns incêndios no Rio de Janeiro. Então, temos que pensar também na nossa infraestrutura, se ela é capaz de suportar a integridade dos nossos dados. Bom, outra coisa que é muito importante é a disponibilidade. Não adianta eu ter dados e não conseguir acessá-los. Então, a disponibilidade é a propriedade de um dado estar acessível e utilizável sob demanda de uma entidade qualquer, uma pessoa, um sistema ou um processo de negócio que esteja devidamente autorizado a usar. Não é para qualquer um. É só para aquele que está autorizado a usar. No nosso caso, do nosso sequestrador, ele não está autorizado a usar, mas ele vai tentar. Né? E no Gabinete de Segurança Institucional, por incrível que pareça, existe alguém que pensa em segurança da informação no Brasil, apesar de ser só meia dúzia de gente, mas diz que a disponibilidade é a propriedade que a informação seja acessível e utilizada sob demanda por uma pessoa física ou determinado sistema, órgão ou entidade. Então, é aquele negócio, eu preciso acessar um determinado sistema, ele precisa estar disponível na hora que eu preciso, na velocidade que eu preciso, e só para aquelas pessoas que estão autorizadas a usá-lo. Para mais ninguém. E tem uma outra coisa, não existe segurança contra a força bruta. Então, não adianta você bloquear todos os acessos, se alguém chegar com a arma na tua cabeça e falar, dá a senha, vai dar a senha. Então, quando você pensa também na sua segurança da informação, você tem que pensar na segurança física de novo. Tem que ter o guarda no portão, tem que ter alguém que impeça que o bandido da rua entre e te ameace fisicamente, porque aí você vai dar toda a informação que ele quiser. Então vamos ver aqui. Tem que clicar em cima aí? E a emissão de vistos para os Estados Unidos está suspensa no mundo inteiro por problemas técnicos no sistema. A Embaixada Americana aqui no Brasil pede que os brasileiros que não têm visto e planejam viagem para as próximas 2 semanas, que adiem a visita. Não há previsão
para que a emissão de vistos seja normalizada. Imagina a situação. Foi recente. Imagina a situação. Os Estados Unidos, isso não foi no Brasil não, tá? Esse problema aconteceu no mundo inteiro. Os Estados Unidos ficou praticamente 15 dias sem conseguir emitir visto. E não é só para as pessoas irem para os Estados Unidos, não. É para as pessoas saírem dos Estados Unidos também. Um problema de disponibilidade nos sistemas de informação parou um serviço de emissão de vistos dos Estados Unidos. Não é do Brasil, não, hein? Nem do Paraguai. Então, você imagina, um problema de disponibilidade nos teus sistemas ERP, sistemas de controle de gestão, podem paralisar a tua empresa por 15 dias. Será que a tua empresa pode ficar sem faturar durante 15 dias? Qual o prejuízo financeiro e qual o prejuízo para a imagem da empresa? Será que aqueles clientes que você perdeu nesses 15 dias vão retornar? São questionamentos que você tem que fazer na hora que for fazer teu plano de negócio, teu plano de continuidade, teu plano de contingência. Um dos grandes problemas que nós temos aqui no Brasil e no mundo inteiro chama-se engenharia social. Aqui no Rio de Janeiro, o engenheiro social conhecido como o famoso malandro-agulha, né? É o cara que te enrola para conseguir informações. E por que ele faz isso? Porque o ser humano é um cara que adora ser bajulado e acha que ele é o tal, que ele nunca vai ser enganado. E essa é a sua maior fraqueza. Então, exemplos de ataque de engenharia social são os sequestros por telefone, né? E dentro das empresas, o que é muito comum são aquelas pesquisas por telefone. A pessoa liga para a empresa e fala, eu sou da IBM, você tem computadores IBM, não tem? Bom, a chance de ter é grande, né? Ou é da Positivo, ou é da Dell, ou é de uma grande fabricante. E fala assim, aqui nós estamos com uma promoção, nós vamos renovar o parque dos nossos clientes com 50% de desconto. Então, precisava de algumas informações. Quantos computadores você tem? Quais são os modelos? Qual é o sistema operacional que você usa? As pessoas aí usam senha? Você tem servidores? Você vai dar todas as informações necessárias para ele começar um ataque. Quem é o gerente de TI? Aí eu vou procurar no Facebook, vou descobrir a comunidade que ele frequenta, vou descobrir onde ele mora, vou vasculhar o lixo dele, vou descobrir onde moram os filhos dele, porque a gente tem mania de colocar nossas senhas, o nome do filho, do cachorro, do papagaio, data de aniversário. Então, eu vou ter as informações que eu preciso para começar um ataque. E aí, a outra coisa que nós queremos manter na nossa empresa é a confidencialidade. Eu não quero que meus dados sigilosos, meus dados estratégicos da minha empresa vazem para o meu concorrente. Ou, eu não sei também se a minha empresa tem atividades que, apesar de serem lícitas, talvez não sejam assim agradáveis para algumas pessoas. Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa que faz armamento não letal. Para o cara que é humanista, o armamento não letal é legal, né? Você consegue fazer um controle de multidão sem matar ninguém. Mas para o cara que recebe spray de pimenta no olho, não é nada legal. Então, dependendo de quem recebe a informação, pode ser que goste ou não. Então, pode ser que, para quem você vendeu o spray de pimenta, para quem você vendeu a granada, não seja uma informação que deva ser divulgada, né? E o engenheiro social é o cara especialista em quebrar a confidencialidade. Ele vai descobrir o teu segredo. Esse cara aqui, esse Kevin Mitnick, ele ficou preso aí uns 10 anos, agora já saiu da cadeia. Ele é um dos primeiros engenheiros sociais, ele tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, chama-se A Arte de Enganar. Ele já está até em domínio público. Ele conta assim, uns 20 ou 30 casos de engenharia social que mostra ataque de engenharia social sem nenhum uso de tecnologia, só na lábia. E esse cara ele tem um contrato muito interessante. Já assistiu a palestra dele nos Estados Unidos?
ele tem uma empresa de segurança da informação, ele faz um contrato que é assim, você me contrata para testar a capacidade da tua empresa tolerar ataque de engenharia social, e você vai me pagar da seguinte forma, 50% da assinatura do contrato, e os outros 50% você vai trancar na gaveta do presidente da empresa. Eu vou lá buscar o dinheiro sem roubar a gaveta. Ele pega todas as vezes. Todas as vezes alguém abre a gaveta para ele. Ele consegue ir convencendo as pessoas, e o cara vai lá e abre a gaveta. Então, o poder de persuasão das pessoas é bastante grande. E se você não tiver funcionários treinados, eles vão cair. E treinar segurança da informação não é treinar quem tem computador, é treinar a empresa inteira. Do porteiro ao faxineiro, todo mundo. Tem um caso que aconteceu no Brasil, numa empresa de aviação. Ela ia lançar um avião novo. E então a equipe de projeto se reunia numa sala fechada, sem computadores, sem nenhum dispositivo de conectividade. E 6 meses antes, uma empresa concorrente lançou um avião praticamente igual. Aí os caras falaram, como assim? Depois, quando eles foram investigar, o faxineiro era engenheiro aeronáutico. Ele pegava os rascunhos e montou o quebra-cabeça. Então, quando você contrata para uma determinada função, você também tem que pensar se aquela pessoa que está sendo contratada para aquela função está lá para trabalhar na função, ela está lá para espionar alguém. Então, a confidencialidade é a propriedade de que a informação não esteja disponível para pessoas que não têm autorização. Pessoas, indivíduos, entidades ou processos de negócio. Pode ter um processo de negócio que rode, que tem informação confidencial no meio, pode ser um processo automático ou manual. Entidades, empresas, processos, podem ser programas ou o teu processo de negócio propriamente dito. Pode. Estamos de volta. Policiais militares foram orientados a mudar de telefone, veja só, e as famílias estão apreensivas. Motivo? O vazamento de informações confidenciais deles na internet. Hackers que vinham invadindo sites de instituições públicas agora também agiram contra os funcionários do Estado. Os dados foram conseguidos por hackers que atacaram o site da PM. O conteúdo sigiloso foi divulgado no Facebook por um usuário deste perfil. Esta mulher de um policial militar ficou assustada com o telefonema, que recebeu em casa logo depois. Ligaram e perguntaram se ali morava um policial. Eu fiquei assustada, porque você que já é esposa de um policial já fica alerta, né? Porque você sabe que, além dos bandidos, muita coisa envolve ser policial no Rio de Janeiro. E desliguei o telefone. E meia hora depois, um amigo dele, que mora numa comunidade até, ligou desesperado, porque estava tirando a esposa e a filha da comunidade, porque tinha descoberto que tinha lista com endereço, telefone, CPF, identidade dele na internet. O vazamento de informações aconteceu na quinta-feira, mas o site só foi retirado do ar no domingo. Outro grupo que apoia a atitude dos hackers ameaçou fazer o mesmo, com os dados pessoais de 1.500 policiais civis. Que tipo de revolução é essa que essas pessoas estão propondo, que você expõe a polícia? Que tipo de revolução é essa que você faz pior, você expõe a família desses policiais? O ataque ao site da PM seria uma resposta aos confrontos entre policiais e manifestantes em protestos no Rio. Isso não vai fazer com que melhore o serviço público da PM, que eu acho também que tem que melhorar. São outros caminhos que vão levar a isso. Quem fez isso não gostaria de ter os dados revelados, né? Acho que privacidade todo mundo tem direito. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática está rastreando a ação do grupo na internet para identificar os responsáveis. Para este especialista, deve ser fácil chegar até eles. Esse tipo de ataque, que é um ataque muito básico, ele normalmente é feito por jovens curiosos que vão atacando e acharam uma vulnerabilidade, eles vão copiar, mas eles não vão ter ferramentas sofisticadas ao ponto de conseguir apagar os rastros do meio do caminho. Página da Assembleia Legislativa
Legislativa do Rio também foi invadida por hackers. Logo, o site voltou ao normal. À tarde, foi a vez do site do PMDB ser atacado e ficar fora do ar. Há protestos e há brincadeiras, né? Bom, o Brasil tem uma lei, que é a Lei da Transparência, que ela é muito boa porque ela protege os nossos contribuintes e mostra onde é que o governo está gastando dinheiro. Mas ela também é muito boa para o criminoso, porque ela dá de bandeja para o criminoso todos os dados dos funcionários públicos, dos administradores de rede, de quem é que é o gerente, quem é que é o diretor, quem é que manda onde, salário, CPF. A partir daí você descobre qualquer coisa. No caso do site da PM, tinha uma vulnerabilidade grave. Eu investiguei, eu fiz a perícia do site e realmente a vulnerabilidade era grave, era básica, estava muito ruim mesmo. Mas eles também não conseguiriam se não tivesse algumas informações do Portal da Transparência. Então, o Portal da Transparência, para nós, é uma faca de dois gumes. Ele abre um precedente que em outros países possivelmente não existe. Então, além dos ataques a empresas privadas, no Brasil o ataque a entidades públicas está se tornando cada vez mais comum. Há mais ou menos um mês, a prefeitura aqui de, como é que chama ali do lado de Macaé, ali de Rio das Ostras, teve o servidor sequestrado, já não é a primeira, já é a terceira ou quarta noticiada na imprensa, já tiveram outros casos no poder público. E tem um outro problema. Quem vende o poder público também tem seus dados revelados, porque tem lá a nota fiscal, quem vendeu, o que vendeu, por quanto vendeu. Então, é uma vulnerabilidade interessante e que abre mais um problema para a gente. Bom, e a rastreabilidade? A rastreabilidade é a capacidade de a gente identificar quem fez o quê. Né? Trilha de auditoria é a capacidade de o sistema detectar e registrar qualquer alteração no sistema, dizendo quem fez, quando fez, de onde fez, qual era o valor anterior e qual é o valor atual. Isso é importantíssimo para fazer auditoria, para garantir que, se alguém adulterou algum dado, trocou alguma informação, você saber quem fez, quando fez, de onde fez. Que depois que deu rolo, filho feio não tem pai, né? E algumas agências reguladoras exigem isso. Nesse caso aqui, é uma exigência da Anvisa. Tá? E tem a SUSEP exige, o Banco Central exige, tem várias agências que exigem isso. Pode rodar aí. A Presidência da República anunciou hoje que um funcionário que trabalhava dentro do Palácio do Planalto foi quem usou a rede de computadores da sede do governo federal para atacar jornalistas na internet. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, o funcionário é filiado ao PT de São Paulo. As alterações nos perfis dos jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão foram reveladas há um mês pelo jornal O Globo. Informações falsas e críticas aos profissionais foram incluídas no site Wikipédia, uma enciclopédia virtual a partir da rede de internet do Palácio do Planalto. Em sua primeira reação, o governo chegou a afirmar que a identificação dos autores seria impossível, porque, segundo o Palácio do Planalto, os conteúdos da rede de internet só ficavam armazenados por 6 meses e as alterações nos perfis foram realizadas em maio do ano passado. Mas depois, o governo recuou e abriu uma sindicância para apontar os responsáveis. Segundo a sindicância, o servidor público Luiz Alberto Marques Vieira Filho foi o responsável pelas alterações nos perfis dos jornalistas. O Palácio do Planalto diz que ele assumiu a autoria durante o processo de investigação. Luiz Alberto Marques Vieira Filho aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral como filiado ao PT em São Paulo. O partido nega. Quando fez as mudanças, era assessor da Secretaria de Relações Institucionais. E Deli Salvati era a ministra.
Hoje ele pediu o desligamento do atual cargo que ocupava, chefe da assessoria parlamentar do Ministério do Planejamento. A exoneração vai ser publicada no Diário Oficial de amanhã. Luiz Alberto está de férias, continua como funcionário de carreira e agora vai responder a um processo administrativo disciplinar. Pode receber uma advertência e até perder o emprego. A Zileide disse, na época das alterações, a ministra Ideli Salvati chefiava a Secretaria de Relações Institucionais, em que o funcionário trabalhava. Hoje, ela está na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e não quis se manifestar. Bom, nas empresas é muito importante que haja rastreabilidade, principalmente das conexões. Se houver um crime qualquer, em que envolva o meio digital, seja ele incitação ao crime, pedofilia, adulteração de dados, falsidade ideológica, qualquer um desses crimes, se você não tiver os registros de quem é que acessou, o gestor é que vai para a cadeia. Porque, no final das contas, ele é o responsável. Então, o administrador tem um papel fundamental aí, que é garantir que os dados de quem está fazendo o que dentro da empresa esteja guardado e acessível. Dependendo da área em que a empresa atua, existem regras mais rigorosas. Tá? Mas, basicamente, qualquer acesso a redes no Brasil precisa ter, pelo menos, identificação, nome ou identidade, ou CPF, algo que possa identificar o indivíduo e o que ele acessou. Principalmente dentro das empresas, isso é importantíssimo. Tá? Que qualquer investigação, isso vai ser cobrado. Então, é importante que vocês tenham essa noção de ter esse recurso dentro das suas empresas. Então, como nós já falamos, a segurança da informação ela tem que garantir a integridade, disponibilidade, confidencialidade e rastreabilidade das informações. Né? E a segurança da informação ela tem que estar alinhada com os objetivos de negócio da empresa. E ela tem que colaborar com a continuidade do negócio e aumentar a resiliência da empresa. Até agora, nós estamos falando só de catástrofes, né? Mas, quando eu alinho a segurança da informação aos objetivos de negócio da empresa, eu tenho uma ferramenta poderosíssima para garantir que a minha empresa vai ser mais competitiva e vai suportar melhor um determinado tipo de ataque ou uma falha. Né? E os recursos que você utiliza para proteger os seus ativos de informação, que além disso, além de computadores, tem os papéis, processos de negócio, computadores, pessoas, como nós vimos agora, um vazamento de confidencialidade colocando em risco a vida das pessoas. Né? Tem que ser proporcional àquilo que você quer proteger. Eu não vou proteger esse passador aqui, que deve custar, sei lá, R$70, não vou gastar R$700 para proteger esse ativo aqui, mas talvez eu gaste 7. Né? A não ser que aquele ativo seja estratégico para a minha empresa, eu tenho que colocar no meu orçamento um valor que seja proporcional e plausível para fazer a proteção dos meus ativos de informação. Outra coisa importante é que a empresa precisa ter regras. A grande maioria das empresas que eu visito não tem uma política de segurança da informação escrita. Tem política de investimento, política de uso do refeitório, política de entrada e saída. A política de segurança da informação eu raramente vejo. E se você não tem política de segurança da informação, como é que você diz para o teu funcionário o que ele pode e o que ele não pode fazer? Como é que você diz para o RH que você vai punir um funcionário com uma regra que ela não está escrita, ela não está documentada, e o funcionário não foi treinado e não assinou que ele conhece aquela regra? Então, um dos fatores para reforçar a segurança da informação é ter uma política de segurança da informação definida, formal, e que todos os funcionários, mesmo os que não têm computador, estejam treinados e esse treinamento seja registrado no RH.
Bom, nós vivemos uma guerra. A gente tem milhares, milhões de sites visitados que são potenciais fontes de ameaça. A cada hora, 65 milhões de tentativas são feitas de entrar em endereços de sites que são arriscados ou são suspeitos. Então, como é que nós vamos evitar esse negócio? Nós temos dados... Nos últimos 10 anos, houve um aumento monumental no número... Deve ter um áudio aí no meio. Bom, várias empresas têm sido roubadas os seus dados ao longo dos anos. E uma coisa que está acontecendo é o seguinte: o perfil do atacante mudou. O criminoso cibernético deixou de ser uma criança e passou a ser um criminoso do crime organizado. No início dos tempos, ele era recreativo, queria fama, queria exposição. Depois, a ideia era vandalismo, né? E ele tinha capacidade técnicas limitadas. O que a gente vê um pouco hoje ainda é o hacktivismo, que é o caso do Anonymous. O cara faz ataque por alguma causa social. Mas o que está predominando é o crime organizado. O crime cibernético dá muito dinheiro. O crime cibernético movimenta em torno de 450 bilhões de dólares por ano. É um senhor mercado. Capacidade de recursos técnicos significativos, cartéis consolidados, adware, crimeware e roubo de IP. Adware é uma desgraça que voltou, que é aquele efeito que você tem, entra num site, abre 1 milhão de propaganda. Né? E uma outra coisa que está acontecendo é o crime patrocinado por países. NSA não invadiu os e-mails de todo mundo, da Dilma. A guerra cibernética também é uma coisa que está na moda. Não só com a utilização de dispositivos eletrônicos, como drones, essas coisas, mas também ataques mesmo de verdade, como esse de Israel, como esse da Ucrânia. Aquilo ali não é um ataque de um sequestrador comum, aquilo é um ataque de um país. O Brasil tem um batalhão de guerra cibernética e tem umas 50 pessoas, mas a China tem um batalhão de guerra cibernética e tem 14 mil. Os Estados Unidos, no ano passado, pediu um reforço de 10 bilhões de dólares para contratar gente para o batalhão de guerra cibernética. A Rússia tem. Todos os países grandes do mundo têm seus batalhões de guerra cibernética. É muito mais barato fazer uma arma cibernética do que fazer um míssil. É muito mais efetivo, é muito mais limpo, né? Muito melhor. É igual sequestrar dados de computador. Muito melhor que sequestrar a pessoa. A pessoa fala, grita, tem que dar de comer, o cara vai no banheiro. Bom, a confusão do diabo. Né? Sequestro de relâmpago, então você tem que andar com o cara para um lado e para o outro, o cara filma você com a pessoa. É horrível. Sequestrar dado do computador é beleza, o dado não grita, não fala nada. Então, e as ameaças, elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Tá? E as últimas ameaças, né, que estão na moda são ransomware, que é o sequestro de servidores, são vírus para PDV, para essas maquininhas de pagamento de cartão de crédito, ameaças para Macintosh, que até pouco tempo atrás eram ditos assim invioláveis, né? E também ataques à internet das coisas, que são nossas televisões inteligentes, geladeiras inteligentes, medidores eletrônicos, carros inteligentes. A Chrysler fez um recall em 2015 de 1.400.000 carros, porque o sistema de rastreamento dela, de controle dos carros, foi invadido e conseguiram tirar um carro da estrada. O cara jogou o motorista para fora da estrada. Um ataque cibernético. Então, a internet das coisas é o próximo alvo. Então, o que está acontecendo? O crime organizado
está vendendo o serviço de cybercrime as a service. Você contrata um serviço de cybercrime. Então, eu quero derrubar o meu concorrente, eu vou lá, contrato um serviço de cybercrime, eu faço um ataque de negação de serviço, eu sequestro o servidor dele, e ele vai ficar parado 15, 20 dias, e eu vou tomar o mercado dele. Não é só para pegar o resgate, é para tirar o concorrente do mercado. Então, aquele negócio que sequestrava o gerente do banco no dia anterior, sequestrava o diretor da empresa, para quê? Sequestra os dados dele. Para que você quer o diretor te perturbando? Sequestra os dados, sequestra o servidor. Acaba com o faturamento, acaba com a emissão de nota fiscal, acaba com o controle de banco. Acabou, não precisa sequestrar ninguém. O FBI estima que o mercado de sequestro de dados nos Estados Unidos no ano passado faturou $1 bilhão. Só de resgate, fora os outros efeitos. É assim. Bitcoin, que é esse troço aqui, ó, essa moeda virtual, que praticamente não dá para rastrear, que ela fica num lugar que chama-se Deep Web, que é uma internet paralela que a gente conhece, onde todo o crime organizado está lá. E para você acessar a Deep Web, você precisa usar ferramentas que impedem que você seja rastreado. E aí, quando você é sequestrado, recebe essa, mais ou menos uma tela assim, quer dizer, seu arquivo foi encriptado, para desencriptar você tem que rodar esse programa. Quando você roda o programa, aparece lá. Para você ter direito a rodar o programa, você tem que entrar no site tal, depositar tantos bitcoins, para poder te dar uma senha. Senão você não roda. Esse é o resgate. E aí, você está com a moeda que não tem número de série, não dá para saber quem rastreou. Numa rede que é protegida contra o rastreamento. Então, como é que você faz para poder descobrir quem é que te sequestrou? É muito difícil. E quem que interessa? A quem interessa esse crime? Para governos e países, interessa para espionagem e influência, interessa roubar código-fontes, e-mails, documentos internos, atividades militares, mapas do pré-sal, por exemplo, mapa dos ventos para a indústria eólica. Para o crime organizado, ganho financeiro, informações de contas bancárias, dados de cartão de crédito, números de identidade, assistência médica, para fazer fraude no INSS, por exemplo. E para ativistas, reputações, informações sociais, coisas que ele possa utilizar para fazer barulho para suas causas. Né? Então, nós temos aqui alguns dados, eu vou passar meio batido, só para vocês terem ideia. Nós tivemos 450 milhões de vírus no ano passado, diferentes. E vírus móveis, 8 milhões. Então, é muito tipo diferente de vírus. Então, só para a gente entender um bocadinho como é que funciona, vou falar rapidinho de algumas coisas que todo mundo acha que vírus é tudo vírus. É tudo igual, mas não é. E para vocês entenderem como é que funciona, como é que você vai se proteger, tem que entender alguma coisa. Adware é o programa que starta aquele monte de propaganda no seu computador. Qual que é o problema do Adware? É que aquelas propagandas normalmente te levam para sites que estão infectados. E eles vão rodar códigos maliciosos que podem roubar seus dados. Aquelas ofertas de música grátis, filme grátis, tudo que é grátis, ninguém te dá almoço grátis, né? Então, troço grátis não existe. Vírus é um programa malicioso que se propaga fazendo cópia dele mesmo. Mas ele precisa que alguém clique nele primeiro, alguém execute esse programa para ele
começar. Nós temos o worm, que é parecido com vírus, só que não precisa que ninguém clique nele. Ele sai propagando sozinho. Ele é um verme que sai se multiplicando sozinho. E tem o cavalo de Troia, que esse é muito bacana, que é um programa malicioso que fica escondido dentro de outro programa normal. E aí ele pode instalar um worm, um vírus, espiões ou outros tipos de praga no teu computador. Normalmente, e bots. Bot é o seguinte, é um programa malicioso que ele é instalado na tua máquina, e a tua máquina vira um zumbi. A máquina fica rodando um programa esperando que algum mestre dê um comando para ela fazer uma determinada ação. Então você tem um programa rodando na tua máquina, você vai ser o atacante sem saber. Esse é um grande problema. E como é que faz para você fazer um sequestro? Você faz uma rede de zumbis, ativa uma rede de zumbis, e esses zumbis vão atacar para você. São eles que vão sequestrar o computador. Então, as botnets, que você já deve ter ouvido falar, são redes de zumbis que vão, ao mesmo tempo, atacar aquele determinado alvo. Eu acabei de investigar um sequestro de um executivo da multinacional. Ele foi atacado por uns 20 países diferentes, uns 200 computadores, mais ou menos. É rede de zumbi, é botnet. Porque copiar os dados demora muito, mas 200 copiando ao mesmo tempo é rapidinho, né? Criptografar também demora muito, mas 200 fazendo ao mesmo tempo é rapidinho. Por isso que se usam redes. Acho que o negócio foi para frente e para trás aqui. Bom, cavalo de Troia, eu já falei. Backdoor. Backdoor é a porta dos fundos. É a porta que se abre para que o atacante entre no teu computador. Também é um tipo de vírus, é um tipo de malware, código malicioso, que vai abrir a porta. Quando o bot está instalado, ele vai procurar um backdoor ou ele vai instalar um backdoor e vai avisar para o atacante dizendo, olha, eu estou nessa máquina e essa máquina tem essa porta aberta. É por lá que ele vai entrar, que ele vai fazer o ataque, vai roubar teus dados, criptografar teus dados e vai manter o acesso indefinidamente se você não fizer nada. Você vai pagar o resto da vida para esse cara. O spyware é o programa espião que pega os dados e manda para o atacante. E o ransomware é o sequestro propriamente dito. E esse sequestro propriamente dito usa todos esses caras que eu falei antes para poder ser efetivo. Mas como é que ele acontece? Tem 3 personagens principais no sequestro de dados. O primeiro é o esperto. O esperto é aquele usuário que não gosta de software original, ele gosta de comprar software no camelô. Ele não gosta de comprar música na internet, ele só baixa MP3 pirata. Ele gosta de ver filmes grátis, gosta de ver pornografia grátis. Ele baixa tudo no pendrive, no telefone dele, e leva para dentro da empresa e distribui para os colegas de trabalho. Que ele é um cara muito legal, né? Pô. Esse cara, ele vai levar um monte de arquivo infectado para dentro da empresa. Vai criar as vulnerabilidades que o criminoso precisa para invadir a sua empresa. Ou você acha que alguém compra um servidor Windows de R$ 2.500 e vende na Uruguaiana por R$10? Ou esse cara é maluco, ou ele faliu, ou ele está mal intencionado. Por que alguém em sã consciência compra um negócio caríssimo e faz cópia e te vende pelo preço da mídia? Não tem razão de ser. A única razão de ser é se ele está montando uma armadilha para você. O esperto também, ele é esperto, né? Então ele vai responder todas as pesquisas de opinião que ligarem. Porque ele é o cara, ele entende tecnologia, e ele vai dar todas as informações que o atacante precisa para poder atacar. Inclusive tipo de senha, sistema operacional, tipo de máquina. Ele é o cara, aquele que... Sabe quando o cara do TI não consegue resolver? Aquele usuário que fala, não, deixa que eu resolvo. É esse cara que é o perigoso.
Aí nós temos o segundo personagem da nossa história, o executivo. O executivo não é o alvo principal. O executivo é um alvo intermediário. O executivo, já que o esperto abriu o caminho para a invasão, agora o nosso executivo está exposto. Né? E os dados dele, do servidor, mas principalmente os dos dispositivos móveis, notebooks, celulares, tablets, vão estar ao alcance do criminoso, porque ele disseminou vulnerabilidades na rede. O executivo plugou o notebook dele na rede e foi infectado. A máquina dele está cheia de vulnerabilidade e o nosso atacante já sabe, olha, tenho máquinas com vulnerabilidade. Ele vai pesquisar, vai descobrir que é a máquina do diretor da empresa. Porque como é que a gente faz para colocar nome nas nossas máquinas? Fulano de tal, diretor-geral. Não é isso? Na hora que o cara pegar as informações, vai dizer, diretor-geral, é essa aqui que eu quero. Então, os dispositivos são invadidos, os dados confidenciais são copiados, apagados e substituídos por outros criptografados. Então, a primeira coisa que se faz é cria-se uma crise na empresa. O diretor-geral, o principal executivo, perdeu todos os seus dados. Perdeu os dados confidenciais. Aquela informação da reunião anual de vendas, que só o conjunto do staff e o diretor comercial e os vendedores sabiam, agora o mundo inteiro sabe. Porque os dados foram roubados. E o pior de tudo, ele não sabe mais. Porque os dados foram bagunçados, criptografados. Todo mundo sabe, menos ele. Toda a estratégia de venda do ano da empresa foi por água abaixo. E aí se instalou uma crise. Aí o departamento de TI vai fazer o quê? Vai cuidar do chefe, é claro. O cara do TI tem amor ao seu emprego. E ele vai largar os servidores para lá. Né? Então, enquanto a empresa se preocupa com esse ataque menor, o criminoso prepara o golpe final. A empresa. A empresa é o alvo principal. Por quê? Porque na empresa é que está o dinheiro. Não é 17 mil dólares que vai pagar um sequestro. São os dados da empresa. É o tempo que você vai deixar a empresa parada que vale dinheiro. Então, como alvo principal, agora de posse dos dados que o esperto propiciou, né? E dos dados sigilosos que o executivo deixou aberto, né? Ficou fácil de invadir. Os servidores lá do ERP, do nosso de gestão, contas a pagar, receber, contabilidade, faturamento, romaneios e tudo mais, os dados vão ser roubados. O sistema vai parar. Sistemas escada, para quem tem indústria, sistemas de automação, vão parar. Sistema de saque, vão parar. A empresa vai parar e não vai ter saque. O cliente vai ligar para saber o que está acontecendo e o cara vai ter que anotar no bloquinho. O faturamento já era. E, pior, se você não tiver backup, você não vai recuperar seus dados. E aí você fala, não, tudo bem, eu tenho nota manual, eu vou imprimir, mas os servidores de impressão também vão parar, porque o cara não vai deixar mó barato. Né? A empresa vai parar. Aí você fala, não, beleza, eu tenho backup, sou um cara prevenido. Então, vou voltar ao backup. Você tem ideia de quanto tempo demora para voltar um backup de uma empresa assim dos 200 funcionários? Ideia? Umas 12, 13 horas. Aí depois você tem que testar os dados. Quer dizer, no barato, você vai ficar parado 48 horas. Aí tem um problema. O backup foi feito normalmente à meia-noite do dia anterior. Então, quando voltar, você já está com 3 dias de atraso. Então, você ficou 3 dias parado e ainda está 3 dias atrasado. Então, você já perdeu uma semana. E aqueles dados desses 3 dias você não tem e você ainda perdeu os dados de um dia. Então, backup é a solução? É um paliativo muito bom. Se você não tiver, já era. Eu acho que você está falido. Mas se você tiver, também não é a solução do problema. É um paliativo bem interessante. E os prejuízos, não só financeiros, mas os prejuízos à imagem da empresa.
Então, como é que funciona o ataque? Primeiro, engenharia social, o cara vai levantar os dados. Depois, ele vai fazer o levantamento das informações ou em loco, ou a partir dos dados que ele obteve do malandro lá, do esperto. Ele ganha o acesso, copia os dados, criptografa, mantém o acesso e depois apaga os rastros. Então, todo mundo que é administrador já leu A Arte da Guerra, né? Então, se você não conhece nem assim nem o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então, o nosso inimigo a gente não conhece, mas a nós mesmos nós temos capacidade de nos conhecermos. Então, nós precisamos nos conhecer para, pelo menos, garantir algumas vitórias. Uma das maneiras mais eficientes de você garantir a segurança da tua empresa chama-se pen test. Chama-se teste de penetração da rede, ou teste de invasão. Você vai se comportar como seu inimigo. Você vai contratar empresas especializadas. Essas empresas especializadas vão atacar a sua rede. Ataques programados, contratados por você, e a partir daí ele vai fazer o diagnóstico de quais são as vulnerabilidades que as redes têm. E aí ele vai acertar as políticas de segurança da informação, vai acertar os dispositivos de segurança para que ele não fique vulnerável aos ataques do inimigo externo. Você vai contratar um inimigo interno para poder te testar. É como a gente faz na auditoria, né? Mais ou menos. No meio militar, isso já é utilizado há muito tempo, né? Aí você fala, mas eu tenho antivírus, firewall, IDS, IPS, um monte de sopa de letrinha que eu vou falar rapidamente. Não estou protegido? Não, não está protegido. Porque se você tiver isso tudo, mas tiver tudo mal configurado, você tem uma falsa sensação de segurança. E mais, você vai dar para o atacante informações que você tem dispositivos e quais são as vulnerabilidades. E aí piorou a situação, porque você vai estar gastando dinheiro com a falsa sensação de segurança, e aí o ataque vai ser muito pior, porque ele vai ter o direcionamento preciso, exatamente onde você tem o ponto mais fraco. Então, não adianta você ter todo o dispositivo de segurança se você não tiver um diagnóstico do que precisa ser arrumado. Aí você fala, não, mas tudo bem, eu fecho todas as portas. Tá bom, mas aí você não entra nem sai, né? Você trancar todas as portas e janelas da tua casa, você vai morrer lá dentro. Porque ninguém entra, ninguém sai. Né? Então não se pode fechar todas as portas, nem deixar tudo aberto. Por isso você tem que testar sempre. Então, algumas coisas que o administrador precisa conhecer rapidamente para ele poder tomar decisão. O que é o IDS? IDS, Sistema de Detector de Intrusão. É um sistema que monitora conexões de rede em busca de comportamentos de intrusão ou de invasão conhecidos e desconhecidos e emite alertas. É um sistema passivo. Então, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um equipamento aqui só para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças. É um sistema passivo, ele fica o tempo inteiro monitorando o tráfego de dados da tua rede e vai te falando, ó, esse troço aqui está esquisito, o tráfego aumentou, diminuiu, esse tipo de tráfego está passando aqui, não é um tráfego normal da tua rede, e ele vai avisar para os teus administradores de segurança que tem alguma coisa errada para ele tomar alguma ação. IPS, Sistema de Prevenção à Intrusão. Ele funciona junto com o IDS. O que ele faz? Ele vai pegar aqueles alertas do IDS e vai atuar automaticamente. É legal? É legal. Mas tem um grande problema. O IDS pode começar a bloquear coisas que não devia. Se ele estiver mal configurado, ele pode dar muito falso positivo. Ele vai começar a te derrubar da rede sem necessidade. E, se ele estiver mal configurado, o atacante, sabendo que você tem IDS, vai fazer aqueles ataques que vai propiciar que ele feche as portas, fazendo com que você fique isolado. Então, o IPS pode virar um ataque. Se você estiver mal configurado, ele pode ser utilizado como vetor de ataque. Então, o IPS ele é um equipamento
muito legal, que economiza dinheiro, economiza gente, né? Mas ele tem que ser usado com parcimônia e todos esses equipamentos precisam ser contratados e configurados com empresas especializadas. Não adianta você pegar o teu cara de TI, que puxa cabo, passa aspirador no computador, que faz programa, e mandar ele fazer isso, que ele não vai saber fazer. E pior, se ele fizer, vai ficar mal feito. E aí é pior do que não ter. Então, procure fabricantes idôneos. Tem vários no mercado. Depois, numa palestra, vou dar uma lista de links que vocês podem consultar, de locais que têm informações, tanto da minha página, e blogs e tal. E também, se quiser passar e-mail, tirar dúvida, eu posso indicar para vocês caminhos, empresas, profissionais qualificados para fazer esse tipo de trabalho. Firewall. Firewall, a maioria já ouviu falar no negócio tal de firewall, né? Firewall, ele fica monitorando portas, que porta está aberta, onde você vai para a internet, usa a porta 80, você entra no banco, usa a porta 443, que é a internet segura, que tem aquele cadeadinho, né? Se você vai falar com a Receita Federal, ele usa uma outra porta. Beleza. Então, como é que você faz? Você fecha todas as portas, deixa aberta só aquelas que você precisa, né? Não funciona. Porque tem um governo danado, ele fica trocando as portas toda hora. Toda hora um troço para de funcionar. Ah, então eu deixo todas as portas abertas, à medida que for atacando, eu vou fechando. Bom, aí pode ser tarde demais. Então, é a mesma coisa. Você tem que ter avaliações para saber que portas estão abertas, que portas estão fechadas, o que é que você está usando, o que não está usando, para saber o que você pode abrir e o que você pode fechar. Tá? Antivírus de borda. Também é outra coisa. Esse antivírus é diferente do antivírus que você tem na tua máquina. O que você tem na tua máquina está instalado um software, depende do sistema operacional que está rodando, da máquina e tudo. O antivírus de borda, ele roda no equipamento. Ele monitora o tráfego de entrada e saída antes de chegar na tua máquina. E ele independe do sistema operacional. Ele vai tentar detectar aqueles ataques maliciosos lá antes que ele chegue na tua rede. Ele é muito mais sofisticado, muito mais rápido, e ele diminui muito a quantidade de ataques, mas muito. Bom, você tem que pensar na segurança da informação igual você pensa na segurança da tua portaria. Você não coloca o teu programador com a 38 na mão na portaria da tua empresa, que ele vai fazer bobagem. Então, você não tem que colocar um programador, um analista de rede, um técnico de informática para cuidar da segurança da informação. Você tem que procurar um profissional de segurança da informação para cuidar da segurança da informação. Se você não tiver capacidade de ter porque a tua empresa é pequena, contrate uma empresa de segurança que possa fazer periodicamente avaliações para você e treinar a sua equipe. Monte a tua equipe de resposta a incidente. Quando acontece um problema na tua empresa, alguém tem que responder. Alguém tem que pegar o touro pelo chifre. Se não tiver coordenação na hora que tem um incidente de segurança, não vai resolver. Então, o mais comum nas empresas, principalmente as de médio porte, é formar equipes ad hoc, que é você determina membros que vão participar dessa equipe de resposta a incidentes, e na hora que tiver um incidente qualquer, um vírus, um sequestro, qualquer incidente, falta de luz, essa equipe multidisciplinar vai documentar, analisar o problema, vai ter uma pessoa que vai gerir a crise, e aí vão ser tomadas as medidas necessárias para que aquilo seja resolvido. Se você deixar isso na mão do pessoal de TI somente, não vai funcionar. Porque quando para, o cara de TI não tem noção do que está afetando quando para. Tem que ter alguém que entenda do negócio. Então, você precisa fazer, primeiro, o BIA, Business Impact Analysis. Levante teus processos de negócio. Saiba quais são os processos de negócio mais críticos para a tua empresa. Aqueles que não podem parar, aqueles que dão mais lucro,
aqueles que dão mais prejuízo. E é nesses processos fundamentais que você vai focar a segurança da informação, não em todos. É nesses. São nesses processos, porque esses processos vão impactar diretamente a tua empresa. Se parar a impressora do cara lá da portaria, que emite um relatório de que carro que entrou e que saiu, faz muita diferença. Mas se parar a impressora do cara que emite nota fiscal, faz uma diferença danada. Então, você tem que... O processo de negócio, imprimir lista de portaria, é diferente do processo de negócio, imprimir nota fiscal. Então, você tem que analisar qual é o impacto desse aí na tua empresa, saber quanto custa ele parado, quanto tempo pode ficar parado, quanto que eu vou gastar para manter esse processo funcionando. E o que eu vou fazer para manter esse processo funcionando. E aí eu vou montar um plano de recuperação de desastre, onde eu vou definir o que eu vou substituir. Então, vamos dar o exemplo lá da impressora. A impressora lá do almoxarifado que emite a nota fiscal queimou. Então, eu vou usar o plano de recuperação de desastre, vou ter uma impressora reserva, vou ter um contrato de substituição, vou ter um aluguel, uma coisa qualquer, que vai substituir aquele ativo, a impressora, propriamente dita. Então, eu vou ter, ele vai indicar quem vai fazer, como vai fazer, o tempo que ele vai demorar para trocar aquilo ali, né? E o ponto de recuperação. É aquela história do backup. Se eu tiver que voltar backup, volta quando? É o backup de um dia, de uma hora ou de uma semana? Né? Então, o plano de recuperação de desastre vai focar no ativo que eu quero trocar. E o plano de contingência operacional vai focar no processo que eu quero recuperar. Então, eu quero recuperar o processo de nota fiscal. Será que eu posso imprimir em outra impressora, em outro computador? Será que eu posso tirar a nota fiscal manual? O que eu posso fazer? Então, o plano de contingência operacional vai controlar os fatores de risco, vai indicar quem é que vai substituir aquele processo, qual o processo vai substituir aquele processo, se ele vai ser executado em outro local, de outra forma. Né? Indica como será executado. Normalmente, o plano de contingência operacional é como você fazia antes de ter o computador. É um bom parâmetro. Tá? Então, instaurada a crise, agora eu estou resolvendo o problema, né? Isso faz parte do meu plano de continuidade de negócio. Meu plano de continuidade de negócio vai dizer o que eu tenho que fazer para manter o meu negócio funcionando no momento da contingência, no momento em que teve um incidente. Então, eu vou utilizar o plano de recuperação de desastre e o plano de contingência operacional para manter a minha empresa funcionando, apesar de eu estar sob ataque. Isso é muito importante. Então, eu vou proteger, vou diagnosticar, criar mecanismos para poder evitar, e se acontecer, eu vou ter uma estratégia e um plano para aumentar a minha resiliência e continuar trabalhando durante a crise. Então, nós já estamos acabando. São os 8 passos para o sucesso, que eu costumo chamar de 8 passos para o paraíso. Primeira coisa, elaborar o Business Impact Analysis. Tem que saber o que dói no bolso. Como eu falei lá no meio da apresentação, os recursos que você utiliza para proteger um determinado ativo tem que ser proporcional ao valor do ativo. Então, você vai proteger seus processos de negócio, você vai proteger de acordo com a importância deles. Processo que não tem importância, você pode nem proteger. Deixa para lá. Você aceita o risco. Inventariar ativos de informação, computadores, conectividade, software, processo de negócio e pessoas. Por quê? Porque na hora da crise, você precisa saber quem faz o quê aonde. Se você não sabe quem faz o quê, qual é o processo que está rodando, em que computador está rodando, você vai resolver como? Na hora que está tudo parado, como é que você vai descobrir? Então, você tem que descobrir antes. Depois, criar a política de segurança da informação alinhada com os objetivos do negócio. Não é alinhado com nenhuma norma de segurança da informação. Você tem que focar no objetivo do teu negócio.
Segurança da informação é para fazer o teu negócio funcionar, não é para inglês ver. Treinar todo o pessoal da empresa, mesmo os que não têm computador. A informação não está só dentro das máquinas, está no papel, no rascunho, naquele informação confidencial que o cara não rasgou e jogou fora. Está em todos os lugares. Está naquela informação confidencial que ele tomou um chopp a mais e contou para o colega concorrente no botequim. Testar o aparato de segurança com pentest, elaborado de acordo com o seu negócio. Pentest, existem protocolos de pentest, mas o pentest, o teste de invasão, tem que ser elaborado de acordo com o teu negócio, porque ele envolve também ataque de engenharia social. Então, é preciso entender a tua empresa para saber como é que você vai atacar para achar as vulnerabilidades. Implementar a política de segurança da informação junto com o plano de continuidade de negócio. Agora que eu já conheço as vulnerabilidades, né, vou ajustar meu plano. Está vendo que isso é um ciclo PDCA? Né? É um PDCA de segurança. Corrigir as vulnerabilidades encontradas no pentest, ajustar a política e planos. Retestar periodicamente, a cada 6 ou 12 meses, de acordo com o regulamento ou necessidade de negócio. A SUSEP diz que empresas de seguro têm que testar os seus riscos a cada 6 meses, inclusive os riscos de segurança da informação. A Anvisa diz que você tem que retestar seus sistemas computadorizados a cada 2 anos, no mínimo. Então, cada negócio tem um regulamento. Além da tua sensibilidade, da necessidade da frequência de teste para o teu objetivo de negócio, você também tem que seguir a lei. Né? Bom, feito isso, agora eu tenho mecanismos de proteção, eu me conheço as minhas vulnerabilidades, tenho um plano de continuidade de negócio que, mesmo que eu seja atacado, eu continuo funcionando. Então, resultado dessa história toda. Primeiro, segurança da informação não é um processo estático. Não é comprar um monte de equipamento, um monte de software e colocar lá. Isso não funciona. Segurança da informação é um processo que tem que rodar junto com os processos de governança corporativa. Ele tem que estar incorporado dentro da governança corporativa. Se não for assim, não funciona. E os dados dos computadores estão sendo sequestrados porque nós temos uma governança muito ruim. No mundo inteiro. Não é a prerrogativa do Brasil. E a governança de dados, então, é pior ainda. Porque os dados estão sob a guarda dos administradores, que não são técnicos. E, normalmente, as empresas ainda encaram a infraestrutura de tecnologia como custo e não como área estratégica. Quando a empresa começar a tratar a área de tecnologia como área estratégica, como é a área financeira, como é a área de vendas, os computadores vão deixar de ser sequestrados. Porque não se gasta e não se qualifica o pessoal. Se você não aculturar o teu funcionário para a segurança da informação, não adianta gastar milhões com equipamento, porque ele vai vazar a informação que aquele equipamento de milhões não deixou passar. Então, é uma questão muito mais de cultura e governança do que tecnologia. Eu trouxe aqui um equipamento para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Sabe aquele sopa de letrinha? Eu trouxe até que eu vou dar aula amanhã, mas isso aqui é um equipamento que tem o tal do IDS, tem o IPS, tem um antivírus de borda, tem firewall, tem um monte de troço aqui. Além de ter um Wi-Fi ainda, de brinde. Não estou fazendo propaganda de fabricante, tem vários, tá? Esse aqui é o WatchGuard, mas tem Cisco, tem Sonic Wall, tem Palo Alto, tem IBM, tem um monte de fabricante. Esse aqui, acho que custa, sei lá, um aluguel do negócio desse, com suporte, custa entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por mês.
é muito barato. Então, fazer proteção, segurança da informação não é um negócio caro. O problema é que a gente não sabe como fazer. Então, contratar esse tipo de consultoria ou auditoria para verificar nossas vulnerabilidades, contratar empresas especializadas para nos auxiliar a proteger nossa empresa é fundamental e não é caro. E é importante cada vez mais o administrador tenha consciência do seu papel, porque, no final das contas, ele é o gestor da empresa. Mesmo que ele não seja o executor, no final das contas, quem vai responder é ele. Então, é importante que ele tenha o mínimo de conhecimento para poder debater com as equipes técnicas quais são as melhores estratégias para colocar o teu negócio seguro e que ele seja resiliente. Eu acho que a mensagem que eu tinha para dar era essa. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, dúvida... Espera aí, deixa eu dar um... Boa noite, meu nome é Haroldo Fernandes, eu trabalho atualmente na Secretaria de Saúde do município e eu tenho uma dúvida. Oi? Tenho uma dúvida que, já pensando no profissional que lida com as informações dentro das organizações, grandes conglomerados, já existe que se conheça eu não sei se as faculdades estão pensando nisso. Como eu faço, se eu fosse um dono da Gerdau, por exemplo, como eu faço para saber que eu estou contratando um executivo que, com um nível de segurança, que eu possa dormir sossegado, contratando todos esses dispositivos, compro esse equipamento, compro um serviço de consultoria para avaliar a vulnerabilidade do meu sistema. Mas aí tem uma questão que é intangível, que é quem é que vai estar trabalhando na minha empresa? Existe alguma avaliação? Existe algum órgão? Existe como lidar com essa situação? Ou seja, você conhece alguma experiência de grupos organizados que trabalham essa questão? Tem. Existem algumas entidades que, primeiro, tem certificações, como certificação tipo Ethical Hacking, auditores de segurança da informação. Então, existem certificações internacionais, como existe certificação de auditor fiscal, de ISO 9000. Então, existem algumas certificações para esse tipo de profissional. Além disso, como ainda é uma área um pouco embrionária, você tem que pegar referência mesmo. Existem algumas normas de mercado. Então, para teste de invasão, existem, dependendo do tipo de empresa, a área da empresa, existem alguns testes de invasão que são os recomendáveis. Então, tem, por exemplo, o OASP, que é 10 maiores vulnerabilidades para a área financeira. Tem os outros testes. Então, existem alguns documentos que falam isso. Aí a ZACA, que é uma entidade que cuida de governança, tem também alguns materiais sobre isso. Tá? Mas existe uma série de normas também, que são a série de normas da ISO 27000, que tratam de avaliação de risco, de questões de como elaborar uma política, como tratar a segurança, como contratar pessoas. Então, tem toda uma ISO 9000 de segurança da informação para cada área de conhecimento da segurança. Então, um bom balizamento quando você for preparar a tua política, dá uma olhadinha nessas normas e dá uma olhada nessas certificações. Um caso relevante, emblemático, se lembra de um copiloto que derrubou um avião porque brigou com a namorada? Como que, com uma organização, você investe em equipamento, investe em segurança, ou seja, o mundo moderno tem que estar preocupado com um copiloto maluco que brigou com a namorada. Essa questão
é que nas escolas, nos programas... Oi? O que acontece é o seguinte, ali na apresentação, a gente viu que nos ativos de informação estão incluídas as pessoas. As pessoas também precisam ser monitoradas quanto ao seu comportamento. Então, esse piloto, por exemplo, ele já apresentava sinais de distúrbios, né, de estresse, distúrbios que a companhia simplesmente ignorou. Ele deu vários alarmes que a companhia ignorou. Então, a gestão de segurança dela foi ruim. Né? Tratar isso não é fácil, com certeza não é fácil. Chega a brincar, né? Chega, vai fazer uma viagem, aí chega no piloto, o copiloto escuta, tá legal, tá pegando a namorada, a menina te serviu um cafezinho bom hoje, você está feliz? Eu penso isso. Então, mas é porque a gente tem que pensar nos nossos processos de negócio, nossos ativos de informação, tem que pensar a pessoa como parte desses ativos. Se não pensar dessa forma e não incluir ela na governança corporativa, não funciona. Obrigado. Boa noite. Duas questões. Uma é que o senhor apresentou alguns números ali em relação ao crescimento de ataques a empresas. Eu gostaria de saber se tem algum estudo relacionado a ataques não a entidades, a pessoas jurídicas, mas a pessoas físicas. E outra pergunta, já para complementar, é a respeito da criptografia que hoje tem nos sites, principalmente está se obrigando hoje as empresas a fazer a criptografia digital. O que é isso? Como é que... Existem muito poucas, até onde eu sei, empresas, no Rio, pelo menos, acho que existem duas, pelo meu conhecimento, não sei se tem mais, que estão aptas a fazer esse tipo de criptografia. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito, por favor. Essas estatísticas ali englobam tudo. A gente fala muito de empresa, mas as estatísticas não são muito detalhadas. É assim, quantidade de ataques de tudo. É que, normalmente, pessoa física não reporta. Né? Normalmente, a grande maioria ali é de pessoa jurídica. A questão da criptografia. Cada vez mais, nós vamos utilizar a criptografia. Um exemplo de criptografia que a gente usa todo dia é o certificado digital. O que é o certificado digital? O certificado digital é um tipo de criptografia que a gente chama de criptografia assimétrica, que é o seguinte. Hein? Não. Aquele hash é uma criptografia de mão única. É uma criptografia que é igual carne moída. Você enfia um bife na máquina de moer, sai carne moída. Mas você não consegue pegar aquela carne moída e transformar em bife de novo. Se você colocar o mesmo bife, sempre sai a mesma carne moída. Mas você não consegue voltar. O hash é assim. A criptografia assimétrica, que é a que você usa nos certificados digitais, da assinatura eletrônica, ela tem duas partes. Uma parte, que é a parte que você sabe, e outra parte, que é a parte pública. Então, a parte que você sabe é o teu certificado digital com a tua senha. Então, quando você assina um documento digitalmente, existe uma outra parte que é o teu certificado público. Com aquele certificado, qualquer pessoa pode checar a autenticidade do teu certificado privado. Então, quando você assina um documento, aquilo está numa infraestrutura de certificados públicos, que chama-se PKI. Isso é regulamentado por lei. Então, existem os órgãos certificadores, né? Tem, se não me engano, a entidade máxima é o SERPRO, ou a DataPrev, mas eu posso ver para você. Esse cara emite o certificado raiz do Brasil. É aquele cara como se fosse nosso .br. Tá? E, a partir daí, todas as entidades que estão abaixo vão emitindo certificados confiando no certificado de cima. Então, o SERPRO emite um certificado para um banco, por exemplo, para o Correio, que emite certificado digital. Tá? O Correio tem um certificado que confia no certificado do SERPRO. E quando você compra o teu certificado digital, você recebe um certificado digital que confia no Correio e que confia no SERPRO. Tá? Então, ele é hierárquico.
Se você compra qualquer certificado digital em qualquer outra autoridade certificadora, aquela autoridade, aquele certificado tem que confiar na autoridade certificadora superior. Tá? É como se fosse um organograma da empresa. O presidente assinou. Se o presidente assinou, o diretor assinou embaixo, o gerente, o supervisor, o cara assinou porque confiou que o presidente assinou. Tá? Se você perder a confiança no presidente, cai toda a certificação. Tá? Então, a criptografia, nesse caso, é usado para autenticidade. Você pode fazer uma outra forma de usar essa criptografia, que é para confidencialidade. O que seria? Eu tenho o certificado público da tua empresa, que é o certificado que você disponibiliza para os teus fornecedores. Tá? Então, você dá um token lá, um cartãozinho para os teus fornecedores, ou disponibiliza um arquivo, e toda vez que ele manda o arquivo para você, ele submete a um programinha que criptografa usando aquele teu certificado público. A única pessoa que vai conseguir abrir aquele arquivo vai ser você, que tem o teu certificado privado com a senha. Então, os dados que vão trafegar do teu fornecedor para você estão criptografados e são sigilosos. É uma chave de criptografia. Tá? Então, eles são sigilosos por quê? Você deu para ele um pedaço da criptografia pública, mas o pedaço privado só você tem. Por isso que é importante que o certificado digital das empresas tenha senha preservada, que você troca aquela senha que vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque senão qualquer um assina pela empresa. Né? Mas que não é verdade. A maioria das empresas continua com 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E outra forma que você pode fazer é, se você quiser garantir a autenticidade e a confidencialidade ao mesmo tempo, você pode fazer o seguinte. Meu fornecedor, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o teu arquivo que você vai mandar para mim, vai criptografar com a minha chave pública, que aí vai garantir a minha confidencialidade, e vai pegar esse teu arquivo e vai criptografar de novo com a tua chave privada do fornecedor. Aí o que vai acontecer? Quando eu chegar lá, eu vou precisar usar a chave pública do fornecedor para garantir a autenticidade. Eu só vou conseguir abrir se a chave pública bater com a chave privada dele. Então, eu garanto que foi ele que mandou. E, quando eu abrir, aqueles dados estão criptografados. Então, eu vou usar a minha chave privada para abrir. Então, eu garanti duas coisas. Eu garanti a autenticidade, que foi ele mesmo que me mandou, e garanti a confidencialidade, porque só eu consigo abrir aquela informação. Então, eu não sei se era bem isso que você estava querendo saber, mas quer dizer, você pode usar a criptografia para o bem também. Quer dizer, aliás, ela foi feita para ser usada para o bem. Né? Aliás, apesar de ser uma matéria bem antiga, né? Isso a gente usa a criptografia desde do Império Romano. Aqui no Rio tem muito poucas, né? A gente tem bastante empresas que são certificadoras, que emitem certificado digital. Mas a gente tem muito poucas empresas que entendem de como usar a criptografia. Esse é um problema. Eu dou aula na pós-graduação e dou aula de segurança da informação. Então, a gente vê que a formação dos nossos profissionais é muito deficiente. Quer dizer, eu fiz uma pós-graduação de segurança de informação e fiz alguns outros cursos também. Mas, no currículo, até que o Haroldo estava falando aqui, no currículo dos profissionais falta isso. E eu acho, inclusive, que falta essa cadeira em todos os cursos. Falta essa cadeira no curso de administração, de contabilidade, de medicina. Já pensou? O cara perde os dados confidenciais do paciente. O cara que trata de AIDS. Inclusive, tem umas 2 semanas, a questão do perito médico, ele, para enviar os dados para o INSS, a partir do ano que vem, se não me engano, vai exigir certificado digital. Eu sou perito judicial também, atuo aqui no Tribunal de Justiça, e a grande maioria dos processos já é eletrônico e exige certificado. A maioria dos processos, pelo menos no Tribunal do Rio, já estão digitalizados e exigem certificado digital.
É uma maneira de você economizar papel, mas é uma maneira bem segura também de você evitar fraude. Eu tinha outra pergunta aqui, acho que é mais básica. Existe algum antivírus eficiente? Olha, o antivírus... Não, existe. O antivírus eficiente é aquele antivírus que você utiliza junto com a governança. É assim. No antivírus, não adianta você ter um antivírus pago, atualizado, se você não atualiza a tua máquina. Não adianta ter um antivírus pago, atualizado, se a tua máquina tem direitos administrativos, qualquer um pode instalar qualquer coisa. Não adianta ter um antivírus pago, atualizado, sem direito administrativo, e quando o antivírus grita lá, não instale essa música, que ela tem um vírus, você diz, ignore e instale a música. Então, o antivírus bom é aquele que o usuário segue o conselho do antivírus. A grande maioria dos antivírus são bons. Microsoft, McAfee, Trend Micro, Kaspersky, Norton, tem vários sabores. Todos eles são bons. Todos eles são bons. Mas o problema maior é o ser humano. O danado do ser humano é terrível, porque ele insiste em fazer besteira. Mas tem um procedimento, por exemplo, não quero me estender muito, pode ter alguém querendo fazer pergunta, que é para esses sites de bancos, né? Que tem aquela necessidade de você fazer a atualização do Java e do próprio software do banco. Do banco, isso. Entendeu? Então, eu acho que determinadas posições também são muito rígidas, porque ocorre em algumas empresas de você coibir essa atualização. Isso é certo? É errado? Olha, é preciosismo de segurança? Não. É o seguinte. Por que você proíbe que o usuário instale qualquer coisa na máquina? Não, mas é porque você não tem como saber se o que ele está instalando é lícito ou não. É difícil. Os sistemas operacionais não conseguem distinguir se é um programa de banco ou se é um vírus. Se eu instalar um vírus no mesma pasta que instala do banco, será que ele vai entender que é do banco? E no antivírus não vai atuar? É difícil, os softwares não têm essa capacidade. Entendeu? Então, é uma tentativa de mitigar o problema. E o negócio do banco é o seguinte, o banco não faz software para proteger você, né? O banco faz software para proteger a ele. O banco faz software para fazer um negócio que chama-se não irrefutabilidade. Ele quer provar que se deu rolo, foi você quem fez, e não ele. Que não foi feito para proteger seus dados. Tem uma criptografia no banco que essa funciona direitinho, que é aquela que, quando você entra lá no cadeadinho, e aí depois tem alguns bancos, até tem um reloginho que é uma contagem regressiva. Aquilo ali chama-se token de sessão. É uma criptografia que funciona só por determinados minutos ou segundos. E depois de determinado tempo, ele muda a chave. Como se ele tivesse ficado mudando a senha a cada 30 segundos. Então, isso é eficiente. Tá? Mas essa estratégia é feita exatamente por causa disso. Porque tem um esperto que vai aproveitar, vai trocar o nome do MP3 para o mesmo nome do troço do banco e vai rodar o programa. Não subestime a capacidade criativa do usuário. Obrigada. Mais alguma pergunta? João Anderson. Boa noite, meu nome é João Anderson, eu sou analista de validação de sistemas da Biomanguinhos, né, Fiocruz. E lá a gente, né, como você sabe, a gente testa os sistemas, não a parte de segurança também, que a gente é cobrado pela Anvisa, né, e outros órgãos internacionais, porque lá, como a gente trabalha com vacina, com produção de vacina, no caso, eu fui contratado para o projeto da dengue. E lá a gente é cobrado pelo GAMP e pelo guia da Anvisa, pela RDC, que são os órgãos regulatórios,
que a gente faça a qualificação de infraestrutura, onde a gente faz vários testes dos equipamentos, desde de testes físicos, de acesso, dispositivo, dados, e testes lógicos. E na parte de segurança, não chega a ser tão a fundo como teste de ataques. Eu queria saber como isso é visto nas empresas de outros ramos, porque na indústria farmacêutica a gente tem esse tipo de teste, mas nas empresas de outro ramo, como isso é feito, se isso é feito no ramo automobilístico, no ramo da medicina? Isso é feito. Mas é feito assim. Se tem chance de dar prejuízo, o cara faz. Se não tem chance, ele não faz. As empresas funcionam mais ou menos assim. Se isso que eu estou testando matar 10 pessoas e custar 50 milhões, e se eu não testar e matar 50 pessoas e eu economizar 1 bilhão, eu testo ou não testo? Então, vai muito da questão. Se não tem regulamentação, vai muito da questão da ética da empresa. Na questão farmacêutica, sabe que eu faço parte do Comitê de Mapeamento de Risco da Sociedade de Engenharia Farmacêutica. É um ponto que eu levantei lá. Não só a questão de contaminação de produtos por falha de sistema, mas a questão dos testes de invasão de dispositivos médicos e de equipamentos de produção de medicamentos, eu acho fundamental. E principalmente porque há evidências e há casos de ataques a dispositivos médicos como injetores de insulina, eletrocardiogramas, bombas injetoras de contraste, sistemas de apoio à vida. Já existem casos reportados de ataques onde o paciente morreu. Então, esse tipo de segurança tem que ser cada vez mais aplicado na governança. Não adianta você testar isso só no teu equipamento. Você pega o equipamento e coloca em outro ambiente, tem que testar o ambiente. Então, você tem que testar o contexto, não só o equipamento. Na indústria de automobilística, depois dos ataques que foram feitos lá da Chrysler, a indústria automobilística se mexeu. A Chevrolet, que tem aquele MyLink, sei lá como é que chama aquele troço lá, você aperta um botão e chama o sujeito do outro lado para dizer onde é que fica o restaurante, aquilo ali também controla o carro. Então, ela se mexeu, atualizou o software, fez um recall grande, a Volkswagen também, a Chrysler também. Na questão de banco, seguro, tem regulamento. E cada vez mais as empresas estão sendo cobradas e regulamentadas. Porque cada vez mais nós estamos dependendo desses serviços para dar suporte à nossa vida. Então, quando começa a arriscar a vida dos outros, arriscar a imagem, ficar caro, os órgãos reguladores e a própria ética das empresas começa a falar mais alto, né? E elas começam a investir. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, então acho que a gente pode encerrar. E eu agradeço a oportunidade. E meus contatos estão aí. Tem telefone, tem e-mail. Se vocês acharam interessante o tema, sugiram outras palestras. Eu já tenho algumas ideias para detalhar um pouco mais alguns assuntos que a gente falou aqui, mas estou aberto a sugestões e agradeço muito a participação de todos aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Boa noite.